Graceme, Paulinho, rapaz, é um prazer tão grande falar com vocês, mas vamos lá. Quando foi que vocês sentiram que o negócio realmente aumentou mais do que vocês imaginavam e que vocês resolveram realmente partir para algo assim ainda mais forte e montar a faculdade? E outra coisa, para montar uma faculdade é fácil, aperta um botão, diz assim, ó, vamos montar a faculdade, e aí aparece todo mundo querendo... Como é que é? Bem facinho? Esse eu posso responder? Olha, essa é minha, tá entendendo? Porque na hora que nós fomos essa reunião lá na UES, que o curso dele, né, porque nós já estamos na 38ª turma de especialização de ortodontia. Começamos na primeira, lá em 2005, né? 2004, eu chancelei em 2005. Estamos na 38ª, que está abrindo agora em outubro. Lá, naquele momento que eu fui lá, o professor Jackson, a gente mostrou o projeto do curso, o projeto de trainee que ele tem, que é muito bom na parte da ortodontia. Ele disse, por que vocês não têm um mestrado? E eu disse, é isso que está faltando. Se nós temos um curso de especialização, os nossos alunos saem da especialização, eles querem evoluir, então vamos para o mestrado. E na hora que eu fui discutir isso lá, eu não era IES, nós não éramos uma instituição de ensino superior, a faculdade, né? Era o Centro de Ortodontia Paulo Picanso. Aí eu disse, o que é que precisa para montar um mestrado? Para vocês se conveniarem conosco, teria que ser instituição de ensino superior. Eu disse, então pronto. Aí veio a ideia. Nós vamos ser uma instituição de ensino superior. E como é que faz? Aí vamos para o projeto pedagógico, vamos ler a lei de diretrizes e bases, vamos falar com o pedagogo. Juntamos um grupo de profissionais que trabalhavam com a gente, que eram cirurgiões dentistas e que acreditavam, tá entendendo? Também que era possível fazer uma faculdade modelo, boutique. E a gente foi construir o projeto que... 2013, 2014 construímos, 2015 submetemos, não, 2014, no final de 2014 submetemos, 2015 foi avaliada pelos avaliadores do Ministério da Educação, passou, nós já, quando chamamos os avaliadores, a gente já tinha em 2014, não, em 2004 a gente inaugurou o prédio, em 2014, 10 anos depois, eu já tinha um prédio de 7 andares para receber os 10 semestres da odontologia. E a gente já foi aprovado de primeira. Já estava pronto o campus, já funcionava. Assim, já funcionava com as pós-graduações. Na prática já existia. Já existia. Só precisava do chamegão. Mas existia como pós. Aí ele passou a existir como pós e graduação. E graduação também. Aí hoje... Aí depois, 2 anos depois, nós dobramos a capacidade para dar mais conforto aos nossos alunos, que aí começou, semestre a semestre, graças a Deus eu posso te dizer que é a única faculdade que começou, né, pelo menos as privadas, e até hoje tem... Todas as turmas, desde o dia que a gente abriu em 2016 agora até 2024, indo para o 9º ano, nós temos todos os semestres, os 10 semestres de manhã e os 10 noites desde a abertura. Porque geralmente o pessoal pula um semestre porque não fechou turma. Nós nunca deixamos de fechar a turma. Que beleza, que beleza, que beleza. Essa é a Faculdade Paulo Picanso. E aí eu pergunto a vocês. Então, em 2016, nascia a Faculdade Paulo Picanso. Uhum. Quais são... os princípios, eu acho que tudo na vida você tem que ter princípio, né? Quais são os princípios básicos que alicerçam a Faculdade Paulo Picanso? Aqueles preceitos que vocês guardam com vocês, aqueles dogmas que você não abre mão, para poder levar ensino. Olha que agora não é só pós, vocês agora, desde 2016, com graduação, vocês vão formar os dentistas do mundo moderno, os dentistas do Ceará e do Brasil. Quais são esses princípios? Olha, a gente costuma dizer que até no slogan da faculdade, né, que a Faculdade Paulo Picanso, ela é exclusiva, né, porque nós nos dedicamos 100% exclusivamente à odontologia. Ela é completa quando você pensa que nós temos a formação desde a graduação, passando pela especialização, que é o lato sensu, e também indo ao estrito sensu, que é o último nível, né, dentro da educação superior. Estamos com mestrado e aí já caminhando para solicitar um doutorado. E ela é tecnológica também, que essa é uma marca que eu particularmente sempre tive isso como um hobby, né? E adaptando essa tecnologia para a educação, né? Então, por exemplo, dentro dessa formação inicial dos professores, nós trabalhamos eu fui autor de 2 livros voltados para isso, né? Um fala sobre metodologias ativas, que entra muito naquilo que nós já havíamos conversado sobre incluir os alunos que têm algum tipo de dificuldade no aprendizado com outros recursos que não seja só a aula presencial, e também sobre a utilização da inteligência artificial aplicada, né, ao ensino superior.
E isso também foi um divisor de água muito importante. Além disso, a gente trabalha muito também com a questão do ensino à distância, incluindo a questão da plataforma, né? E a odontologia digital, que também nós temos um parque lá de impressoras 3D, onde nós fazemos parte daquilo que era feito, né, tradicionalmente com moldagem e tudo, nós fazemos isso já pelo computador, né, com mais precisão, com mais rapidez. Então a gente pode dizer que realmente o slogan, né, de ser exclusiva, completa e tecnológica, é a marca da Faculdade Paulo Picanço. É a base da Faculdade Paulo Picanço. Você acrescentaria o quê, Gracêmia? Ensino, pesquisa e extensão como missão da formação do ser humano e a visão da faculdade em enxergar o indivíduo como um todo. Porque a gente busca... Nós estamos tratando e formando um profissional na área de saúde que tem que ter a visão do paciente, a visão da profissão, né? E da pessoa na qual ele está prestando serviço, que é o juramento que a gente faz, que é atender o ser humano. É dar saúde, né, ao nosso próximo. Então, eu digo que a nossa missão é se basear sempre em ensinar, em manter, né, e na nossa profissão é muito prática, né, as habilidades extensionistas, né, e fundamentada tudo isso em pesquisa. Não adianta a gente ensinar e dizer assim, eu tenho uma faculdade onde não se investe nada em pesquisa. Eu posso dizer a vocês hoje que nós temos hoje a faculdade já nasceu com o propósito de virar um mestrado. Então, foi aprovado de primeira um mestrado profissional em 2018. E hoje eu digo que a odontologia no mundo está em segundo lugar na pesquisa e que a Faculdade Paulo Picanço, como uma faculdade privada, começou com um recurso próprio investindo na pesquisa. Hoje nós temos bolsas, né, de incentivo do PIBIC e PIBIT, que são bolsas do governo do estado e do governo federal, para os nossos estudantes que querem pesquisar. Né? E fomento de empresas que nos contratam hoje para que a gente teste produtos ou desenvolva produtos para elas. Que beleza. Queria terminar esse bloco aqui falando dos números da Faculdade Paulo Picanço hoje. Quantos anos? 9 anos de Paulo Picanço. Não, 8 anos, né? 2016 até 2024. Isso. 8 anos e alguns meses de faculdade, quer dizer, ainda jovem. Quantos alunos tem a Faculdade Paulo Picanço hoje? Bom, pode responder, pode. Os números são comigo. Não, hoje nós temos, como eu havia dito anteriormente, 10 turmas manhã e 10 turmas noite. Nós temos 20 turmas em andamento, com a capacidade de 40. Nós temos 800 vagas, né? Fomos credenciados a 800 vagas. Em 2023, nós fomos recredenciadas com nota máxima, 5 para a instituição e 5 para o curso de odontologia. Fomos contemplados com mais 242 vagas, né? E hoje nós temos mais de 800 alunos. Estamos nessa fase... 1.042. Mais 242. Exatamente. Vamos chegar lá, né? Estamos com mais de 800 alunos já nessa... nós estamos em período, né? Agora, início de semestre. Semana passada já estava em 859 por aí. Então, agora, nós temos também os alunos da pós-graduação, que são mais de 400 alunos de pós-graduação, que circulam nas mais diversas, né, especialidades dentro da odontologia. Então, é 859, por enquanto, mais 400. Mais ou menos isso. Considerando como um todo, é mais de 1.000 alunos rodando. Quase 1.300 alunos de nível superior, entre graduação em odontologia e pós-graduação. Quantos professores, corpo docente? Nós temos 50 professores, 52 professores, mestres e doutores. E posso dizer que hoje nosso quadro está 70, eu digo 70, 28, 2, né? A gente sempre diz, porque tem, acho que duas áreas só que eles estão fazendo doutorado, mas não são quase especialistas. Todos os professores com mestrado e doutorado. Puxa isso. Vida, cara. Posso dizer mais de 90%. Paulo, um programa desse aqui é muito importante. Porque eu tenho certeza que, como eu, muita gente... Olha que eu sou seu amigo, Paulo. Sim. Muita gente, como eu, não tinha noção da magnitude do ensino da Faculdade Paulo Picanço, tá? São 52 professores, quase todos, tirando aí um cabelinho de sapo aí, com mestrado e doutorado, que eles estão fazendo doutorado. Quer dizer, isso não existe, é um negócio realmente diferenciado, o corpo docente de vocês. Que é a área de empreendedorismo, que o professor, aliás, né? Que é uma área teoricamente terminou secundária. Terminou o mestrado agora. O resto, todos os professores cirurgiões dentistas são mestres e doutores. 100%. Como é que funciona o vestibular da Faculdade Paulo Picanço? Nós fazemos um processo seletivo, né?
onde a gente considera... Muito criterioso, Paulo. Você é filho de militar, né? Temos o agendamento desse processo seletivo e temos também pela nota de corte, que é praticado no próprio Enem, né? E a gente, além disso, tem um programa de nivelamento, onde se a gente sente necessidade para alguns alunos, a gente tem um programa no contraturno, para que eles possam ali se ambientar melhor. Afinal de contas, a gente tem que entender que quando você tem uma faculdade com turnos manhã e noite, você tem uma faixa etária muito heterogênea, né? Então você tem pessoas que já atuam no mercado de trabalho, profissionais que já são formados em outras áreas de ensino superior e aí eles preferem o turno da noite. E você tem aquela garotada saindo do ensino médio, né, com 17, 18 anos, ingressando. Certo essa mistura aí? Dá certo. Eles ficam mais agrupados, os mais jovens pela manhã, né, e acaba que ficam os mais velhos à noite. Agora, isso também existe alguns... Por exemplo, o nosso filho estuda lá no segundo semestre e preferiu o turno da noite, se adaptou melhor, né, aos horários, e lá está. Então, eu acho que essa simbiose, né, entre o aluno mais experiente e o aluno mais jovem, acaba trazendo uma troca de experiência algo positivo, importante. Algo positivo. Sobre o campus, eu estou chamando de campus, né, que é a estrutura física da Faculdade Paulo Picanço. Fala, Gracêmia, sobre ela. É gigantesca, né? São 7.000 metros de área coberta. Se colocar o estacionamento, dá mais de 8.000 metros quadrados. Toda construída com amor, com carinho, com trabalho, com recurso próprio e com a sorte que é prima do trabalho. Você sabia que a sorte é prima do trabalho? Não. É de mão dada, né? Anda bem juntinho. Pergunto, como é que é a estrutura física de vocês? Hoje nós temos o prédio matriz, né, que é onde funcionam todos os cursos de odontologia, de graduação e pós-graduação. Tem mais de 4.000 metros de área. Temos mais, eu posso te dizer, nós temos mais 18 imóveis aqui do lado da faculdade que são para estacionamento próprio e que está intercalando um outro prédio que está terminando agora a construção ainda esse ano, que é o prédio da pós-graduação. A gente vai ter que dividir graduação e pós-graduação pelo número de alunos, pela nossa perspectiva, né, de aumento dos cursos de pós-graduação, que nós já estamos com todos os finais de semana rodando várias turmas. Hoje eu posso te dizer que final de semana nós temos uma casa de apoio que a gente recebe alunos de outras cidades que vêm se hospedar sem nenhum custo. Eles se hospedam no imóvel que é nosso, que a gente construiu 15 suítes. Cada suíte, nós temos uma capacidade nessa casa para 65 alunos, salvo engano, e ela fica todos os finais de semana lotada. Então, diante dessa ideia, nós vimos, a pós-graduação teve um up muito grande, e aí a gente resolveu criar um prédio, né? Aí, construindo sala de aula com aumento de vagas, precisamos ter um auditório maior, um centro de pesquisa maior, uma outra radiologia, uma outra adaptação a nova odontologia, que é a odontologia digital, que é a odontologia da harmonização orofacial. Então, a gente está abrindo esse novo espaço aqui para dar mais essa comodidade e poder receber. É ali na Desembargador Moreno, em frente à Assembleia, onde era a Decorarte ali, né? E o Bradesco, E o Bradesco. E aqui a gente já deixa o convite, né? Terminando o programa aqui, tá bem pertinho para você ir conhecer lá, né? Não, eu vou lá com certeza, com certeza. Mas peraí, vamos aqui para um rápido intervalo comercial. 35 minutos que passaram bem rapidinho, você nem sentiu, Gracêmia. Não. Foi uma coisa realmente fantástica, porque você está falando com o coração. Quando a gente fala com o coração, o tempo passa e a gente não percebe. Meu amigo, minha amiga, a gente está conversando aqui com o Paulo Picanço e com a Gracêmia Picanço, os fundadores da faculdade Paulo Picanço, que estão contando aqui a história deles, que começaram devendo R$6.000 no cheque especial e estão aqui com essa potência da educação de nível superior no Brasil. É possível. Fica aí, fica mais um pouquinho com a gente aí. Aproveita, porque se o Paulo e a Gracêmia fossem ministrar um curso pago, só para contar a história dele, eu pagaria, sentaria na frente. E você tá ouvindo aí, assistindo a gente nas redes sociais de graça. A gente volta já já, depois de um rápido intervalo comercial. Fica aí.
Está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo, isso mesmo, ao vivo, e que você pode participar pelas redes sociais, em especial pelo YouTube da Jovem Pan News Fortaleza, e você que já está acostumado comigo, vai lá no meu Instagram, no meu Facebook, Ricardo Bezerra. E o tema de hoje, meu amigo, minha amiga, se esse programa pudesse ser pago, eu pagaria caro para assistir. Eles começaram praticamente do zero, como se diz. Lutaram muito, se esforçaram pra caramba, se dedicaram, sempre acreditando no potencial das pessoas e na educação como o caminho para a evolução. Eles foram erguidos sobre os alicerces da odontologia, começando com uma clínica pequenininha de ortodontia, e hoje, meus amigos, eles construíram um verdadeiro colosso educacional, a reconhecida Faculdade Paulo Picanso. E quem vai contar essa história sensacional, eu diria emocionante, são os seus fundadores, os protagonistas dessa magnífica história, os meus amigos de quase 18 anos, a Gracêmia e o verdadeiro Paulo Picanso, meus amigos, fundadores da Faculdade Paulo Picanso. Eu dou boa tarde primeiro para a doutora Gracêmia. Tudo bom, Gracêmia? Boa tarde, Ricardo. É um prazer muito grande, né? Estar aqui mais uma vez na Rádio Cidade e poder falar um pouco da nossa história, né? Contar da onde vem a origem do nosso sonho, da nossa vida, da nossa profissão, né? Do que a gente acredita. Então, eu vou falar hoje do que eu mais gosto de fazer, que é trabalhar com odontologia e falar do meu negócio. Eu disse que era quase do zero e você falou, é do zero mesmo, né? É do zero mesmo. Paulinho, tudo bom, Paulinho? Prazer estar com você aqui, rapaz. Boa tarde, Ricardo, aos ouvintes. É um prazer estar aqui e contar essa história. É muito bom porque a gente vivencia ela todos os dias, né? E foi fruto desse trabalho, dessa parceria, que nós começamos lá atrás e que até agora não paramos. Não parou, né? Não para não, então, né? Como é que foram os teus estudos? Você estudou no colégio militar, né? E seu pai é militar. Conta um pouquinho aí da tua infância, do começo da tua vida. Bom, eu sou filho de militar e praticamente morei no Brasil todo. E fui saindo de cidade em cidade, passava 2 anos em cada cidade. E quando eu cheguei em Fortaleza, em 1989, eu vinha de Brasília, como que seria o último destino, né, do meu pai. Mas ele é cearense? Meu pai é cearense, né? E vim para cá para fazer faculdade. E aí ingressei na odontologia, na Universidade Federal do Ceará, né? E lá para cá, virei um cearense. Mas vamos lá, me diga uma coisa. Odontologia, eu acho que para o cidadão ser dentista, ele tem que ter vocação. Você tinha essa vocação ou você escolheu aleatoriamente? Como é que foi a escolha pela odontologia? Eu sempre me senti na área médica, né? Uhum. Então, por um tempo, eu ainda flutuei ali, fazer medicina. Mas depois eu tive uma visão de que seria melhor me dedicar à odontologia, uma área clínica, procedimentos mais eletivos, né? E talvez isso tenha sido por uma experiência que eu passei também, acompanhando um tio meu em hospital, ele teve um CA, né, um câncer, estava em estado terminal, então foi uma experiência realmente desgastante, acompanhando ali aquela rotina. Eu sempre fui muito observador, eu ficava ali, ainda adolescente, me colocando no lugar dos médicos, né? Uhum. E eu falei, rapaz, eu acho que eu queria alguma coisa para mim que eu pudesse delegar e estar em casa, né? Uhum. No horário que eu pretenderia, ainda que fosse para continuar trabalhando. Nunca trabalhar tanto na vida, né? Nunca imaginei. E você, Gracêmia, como é que foi que você escolheu a odontologia? Seus pais trabalham com o quê? Como é que foi? Mais ou menos parecido com o Paulo, por exclusão de hospital, porque meu pai era médico e eu tinha que fazer medicina. E, portanto, vê-lo, né, em hospital, pós-cirúrgico, aquele estresse que todo médico passa quando opera, aquela atenção pós-operatório, eu sabia que eu não queria o hospital. Então, na época, não tinha faculdade privada. Era pública, era o UFC, né? Só tinha medicina, odontologia, enfermagem e farmácia. Só tinha o UFC mesmo, Só tinha o UFC. Na Unifor não tinha? Não tinha Unifor. Não tinha odontologia na Unifor.
Então, o que foi que eu fui fazer? Eu disse, não, eu não quero medicina nem enfermagem, só tinha odontologia e farmácia. E minha mãe tinha tido uma experiência junto com meu pai de ter uma farmácia no interior. E a visão que a gente tinha na época, né, há 30 anos atrás, é que o farmacêutico era tipo um balconista no interior. E hoje a gente vê que o mundo que mas a visão da época de 30 anos atrás. Então, eu fui por exclusão. Aí meu pai disse para mim, você vai morrer de fome fazendo odontologia. Eu disse, pai, deixa eu tentar. E aí eu passei e hoje ele trabalha comigo. Pronto. Tá tudo resolvido. Pra você ver como é que são as coisas, né? Como o mundo dá voltas, né? Então eu já vi que você, esse teu tino comercial de empresária, ela veio, você puxou da sua mãe, então, pelo que eu tô vendo, né? Não, minha mãe é uma dona de casa. Meu pai é um funcionário público e... Então, é um gene que tava perdido por aí, seu amor. Não, meu tino comercial talvez tenha vindo de eu saber, de eu acompanhar ele desde pequena, da inquietação que eu tenho, né, dentro de mim, de estar fazendo. E as coisas, quando não davam certo com ele, eu sabia por que não davam certo, mesmo enquanto criança, mesmo acompanhando. Então, eu fui fazendo de uma forma mais aprimorada e foi dando certo. Foi dando certo. Gracêmia e Paulo. Paulo, qual foi o teu primeiro emprego ou foi o consultório direto quando você se formou na odontologia? Quando eu me formei, eu já tinha um consultório, né? Mas eu tinha uma capacidade ociosa, que é natural para quem é recém-formado. Então, eu fui trabalhar no centro da cidade. Eu passei 6 meses, acredito que 5, 6 meses, trabalhando numa clínica, né? E foi ali que eu conheci o que eu não queria fazer, né? Eu acho que toda experiência, se você ressignificar, ela vai ter um valor de crescimento, de aprendizado. E aí, na sequência... Peraí, então você tinha o seu consultório, mas você estava ocioso, não tinha tanto cliente assim, e foi carteira assinada, né? Foi ser empregado de uma clínica no centro da cidade para pegar pressão, né? Pegar um pouco de prática, ter um pouco da vivência, né? E isso, se você olhar pelo lado pedagógico, ensinou muito. Embora tenha sido como não fazer. Como não fazer. Mas eu acho que isso foi muito positivo desse aspecto. Gracêmia e Paulinho, vamos lá. Quando foi? E aí é que eu queria entender como é que funciona o negócio. Vocês lá clinicando, né? Dando um duro danado, porque dentista trabalha pra caramba, né? Força a coluna, aquele negócio todo. Quando foi que surgiu a ideia de vocês ensinarem também? E que matéria vocês ensinaram? Foi ortodontia? Como é que foi? Posso responder só uma adendo, Paulo? Sim, à vontade. Se você deixar ele falar tudinho, sozinho. Não. É o seguinte, Ricardo. Com o meu tino comercial de adolescente de infância, eu vi neste rapaz uma mina em potencial. Então, quando eu o conheci, você dizia, eles vieram do zero. Não, nós não viemos do zero. Eu digo que nós viemos do menos 6 mil. Vocês sabem o que é menos 6 mil no cheque especial há 30 anos atrás? Não, vocês não sabem o que é isso. Mas você tinha que falar isso aqui? Deixa ela falar que é a casa da verdade. Eu conheci uma pessoa que não tinha, que era infinitamente estudiosa, mas que não tinha uma educação financeira, digo assim, com ele investia tudo que tinha para estudar e nunca tinha fim o estudo dele, nunca tinha um equilíbrio, né, pelo aprender, né, era livro, e eu começando um namoro com 22 anos, mas na minha vida sempre muito comedida. E o homem devendo 6 mil no cheque. E o homem devendo 6 mil. Aí eu fiz ele vender, olha, um primeiro ano de namoro, venda o carro, pague as dívidas, vamos investir nos seus estudos. Aí apareceu um curso na Europa. Aí eu disse, vá fazer o seu curso, quitou as dívidas, pagou o banco, foi fazer o curso. Aí tinha aquele consórcio 0,99. Para quem está nos escutando sabe que existiu esse consórcio do juro 0,99. Eu sei. Pagou o juro 0,99, foi para a Europa, voltou com uma pilha de apostila. Eu disse, isso é uma mina. Agora vai estudar. E ele sempre teve esse tino para professor. E ele disse, eu quero montar meu curso. Ele foi fazer esse curso em 97. Onde foi? Na Espanha, em Madrid. Isso. Foi fazer um curso de diagnóstico ortodôntico, voltou com as apostilas, montou as aulas dele e eu fui panfletar e vender. Vamos atrás de... Quer dizer, então, que a Gracêmia foi a tua... Piona. Vamos dizer assim, a sua mentora empresarial, fez você vender o carro para fazer o curso e você olhou para ele e viu um cifrãozão bem grande. Na verdade, isso foi uma coisa assim que na época eu hesitei. Você vê que é o casal certo. Certo. Tinha que dar certo esse negócio. Mas, Ricardo, na época eu hesitei, eu até consultei ela e falei assim, você vai namorar com um rapaz sem carro?
né? Porque eu tinha que saber, né? Você estava namorando ainda quando Isso ela eu tinha um ano de namoro, no início do Sim, namoro. pra você ver que Eu já me meti. começou a mandar desde cedo. Desde cedo, que coisa Não. fantástica, Né? rapaz. Não. Mas E aí assim, tu vendeu mesmo? Tu foi? E aí? eu peguei aquela troca com troco. Não sei se você vai se lembrar disso, mas você dava o carro quitado e financiava o outro dando uma entrada e pegava o troco para pagar a dívida. Então foi mais ou menos Rapaz, aí olha- que olha nós aí. iniciamos Olha a aí, meu organização. amigo, minha amiga, pra Mas ela falou uma começar- coisa verdadeira, viu, Ricardo? Ah. Foi tudo realmente, eu gastava muito com curso, com livro, né? Mas eu, como eu sempre digo, assim, eu acho que tem um lado bom de tudo. Eu acho que esse foi um dinheiro bem investido. Bem investido. E aí, quando foi o primeiro negócio, quando ele chegou, e aí, vocês montaram um curso? Não, Como ele é que foi? chegou, se enfurnou, né? Ele foi fazendo esse curso na Europa, eu era só uma namorada. Aí ele foi montar os cursos dele. Aí disse como é que a gente... Ele disse assim, eu tô com o meu curso já pronto, eu quero dar um aperfeiçoamento. E não tinha curso aqui no Ceará, em Fortaleza, de ortodontias. Quem queria fazer um curso mais avançado, né? Tava engatinhando, tinha que sair para São Paulo. Aí ele montou, nós fomos a um hotel, né, para ele dar a parte teórica no hotel. Alugamos um espaço no centro da cidade para que ele pudesse ter o atendimento prático, porque não tinha onde a gente... Imaginou? A gente... E como é? Vocês pegaram as cadeiras emprestadas? Não, nós temos... tudo na minha vida eu se digo que a gente tem sorte, né? Sorte é de grão em grão, né, Paula? É com coragem de levar um não. Nós procuramos uma instituição pública que nos finais de semana ela ficava fechada. E eu perguntei se eles poderiam nos alugar. Nunca alugaram para ninguém até hoje, só para a gente. Então, eu fiz um acordo de risco com eles, que eu recebia tudo funcionando, e alugava sábado e domingo e devolvia no domingo à noite com tudo funcionando, porque na segunda-feira o órgão público tinha que abrir. Tinha que abrir. E assim nós ficamos lá por mais de 5 anos com eles, né? De 99 até 2004 foi quando a gente abriu a nossa sede e nos mudamos com a sede própria. E eu sou eternamente grata, né? A toda a equipe que nos proporcionou isso. Sou amiga deles até hoje. Quem é a instituição? Fica à vontade. SESC Senat. Doutora Wanda, você é eternamente grata a ela. Que beleza. Né? Wanda, você Que é uma das que responsáveis hoje por esse era sucesso. diretora de lá e nos abriu as portas e a gente ficou por todo esse tempo. Eu limpava banheiro, eu atendia os pacientes, Olha que coisa fazia linda. tudo, mas eu deixava Gracêmia, tudo. mas esse curso, ele não era assim, eu não sei o termo, desculpe se eu não sei. Aperfeiçoamento. Ele era um curso livre, né? Ele não Isso. era reconhecido Não. pelo MEC, nem nada. Não. Quem Ele- quiser que fizesse para aprender Só na aprender. prática, mas não tinha ali o diploma, né? Isso não podia, né? Sim, porque a gente era um curso livre que era para a pessoa ter ampliar os conhecimentos, porque a ortodontia sempre foi e continua sendo, né, uma área muito negligenciada na matriz curricular da graduação. Você se forma praticamente não tendo visto nada, né? Então a gente viu a oportunidade aí de qualificar os colegas nessa área, porque legalmente, Ricardo, todos são habilitados a exercer, né? Só que uma coisa é você ser habilitado, outra coisa é você ser habilitado, mas não é capacitado, né? Então eles Entendi. tinham uma carteira ali de motorista, vamos dizer, Mas não sabia dirigir mas o não carro. sabia dirigir. Então Tem uma- foi aí conheço que a um ali. gente... Paulo, vamos lá. Aí a coisa se desenvolveu, o diabo desse tempo, passando rápido demais. Você, quando foi que ele foi reconhecido? Você fez algum convênio, Gracêmia, com alguma instituição para poder ser reconhecido? Como é que foi isso? Que dia foi esse? Que data foi essa? E que instituição foi 31 essa? de maio de 2004. Nós inauguramos o nosso prédio e pedimos a chancela de uma universidade, foi a Universidade Estadual Vale do Acaraú, na época, né? Nós temos um convênio com eles até hoje, né? Embora a gente hoje já, né, somos... A Vale do Acaraú é a uva? É a uva. É a uva. Lá de Começamos Sobral, né? Lá de com a Sobral. uva de Sobral, Aham. isso. E eu sou eternamente grata, né, ao Dr. Colasso, que era o reitor, né, de lá. Que Doutor nos Colasso, abriu... você é outro culpado positivamente por esse sucesso aqui. Isso, e hoje ele tem uma faculdade, nós somos parceiros até hoje, Que né, uma beleza. outra instituição. Estamos hoje nos encontramos, né, nas reuniões, né, de mantenedores, de reitores. Então, o Dr. Colasso acreditou na gente lá, enquanto reitor da UVA, fez a parceria conosco. Depois a gente também fez uma parceria com o professor Jackson, da UES. E em 2004, quando a gente abriu a nossa empresa, a gente abriu... Com esse reconhecimento, né? Já com a possibilidade de abrir cursos de especialização. Especialização. Que isso, a parceria, a inauguração do prédio foi em 2004, 2005, nós abrimos a Quando nossa primeira especialização de ortodontia. Mas quando você fala de prédio, esse prédio é porque vocês já tinham comprado, pegaram o seu recurso que ganharam e já investiram no patrimônio
Aí foi mérito dele. Ele chegou... Também até agora só mérito teu. Não, tinha que ter um méritozinho dele também. Não, porque Aí, Paulo. eu lembro que eu tava... Ele tinha acabado de ter um filho, né? Meu primeiro filho nasceu em 2001. Nós casamos em 99. Ó, conheci em 97, 99 já estávamos casados. Estamos fazendo 25 anos de casado. Beleza. Enquanto eu estava, né, no pós-parto, ele disse, encontrei um espaço, uma casa para a gente construir a nossa clínica, que era o nosso sonho. E aí nós fomos olhar, a escolha da casa foi dele. Eu estava naquele meu período, né, com o bebê, Complexo, mãe de primeira viagem. Fui olhar, amei. E aí começamos já uma obra de 2001 até 2004, como você mesmo disse, foi com recurso próprio. Então, foi muito difícil. Foram 3 anos ali construindo a nossa primeira... nosso prédio, nossa primeira clínica, que hoje nós temos em cima dela, né? Nós construímos em cima dela um prédio de 4 mil metros de área. Vamos chegar já lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, do fundo do coração e do âmago da mente de cada um. Nesses períodos, tudo com recurso próprio, tudo com muita dificuldade, eu dizendo aqui que eles começaram do zero, eles começaram do menos 6 mil. Menos 6 mil. Teve algum momento, Gracêmia e Paulo, que você chegou em casa, um olhou para a cara do outro e disse assim, meu Deus, agora lascou, como é que nós vamos pagar isso, como é que eu vou... Não deu um desespero assim e vocês pensaram em desistir, partir para outra? Aconteceu algum momento de dificuldade que vocês realmente tiveram um pensamento negativo lá no fundo ou não? Bom, Ricardo... Momentos difíceis eu acho que vários. essas dificuldades a gente passa, eu sempre tenho um lema, né, que se você separar o vento, reme, né? Então isso eu acho que eu trago lá da minha formação militar mesmo, de nunca arregar e nunca entregar o ouro, né, e se render. Então essa persistência eu acho que a gente teve muito, sabe? Em muitos momentos, e isso foi crucial. Então houve um momento em que não por desistência, mas buscando talvez um outro cenário, nós chegamos a cogitar, né, até morar nos Estados Unidos, né? Mas aí foi uma história engraçada, porque eu me lembro que na época a gente foi para Orlando e eu levei ela para conhecer Celebration, que é um condomínio, e ela adorou o Celebration. Eu fui meio-dia, sol a pino, as crianças brincando e tudo. E aí na hora que eu retornei de noite, a gente ia para Downtown Disney, só que choveu. Aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, entra no carro que eu vou te levar para um lugar que é uma surpresa. E eu coloquei ela dentro do carro e eu fui de novo para Celebration. Mas por que o mesmo local? Né? Porque eu queria fazer um teste de estresse, né? Que era voltar para o mesmo condomínio de noite, chovendo, conhecendo a cultura americana, cada um na sua casa, trancado, né? E muito diferente do que é o Brasil. Eu falei, e aí, se você estivesse morando aqui comigo, né? Eu no computador, com fone de ouvido, você seria feliz aqui? Né? Então eu acho que isso aí nos deu uma inspiração para continuar, né, esse caminho que a gente estava trilhando aqui no Brasil. E isso foi antes da gente abrir a faculdade, né? Então eu acho que isso foi um teste que poxa, podemos mudar? Podemos, mas será que isso vai trazer essa felicidade plena, né? Você acabou de falar para todos os ouvintes do Ricardo o segredo dos 25 anos de casado. É um fone de ouvido e um computador. Entendeu? Ó, só um instantinho. Não, isso aconteceu, mas não porque nós estávamos muito bem na odontologia, nunca pensamos em desistir, isso nunca. Meu lema sempre foi, quem não deve, não tem. Então, a gente sempre fazia, quando termina uma coisa, já tem uma outra para poder... Tem que arrumar uma prestaçãozinha. Tem que arranjar uma meta para os próximos 5 anos. Então, meus primos. Mais ou menos isso. Né? E você no ramo imobiliário... Foi menos 100 mil, eu fui menos 25 mil. Pois estão no mesmo caminho. A gente volta já, depois de um rápido intervalo comercial. Fica aí. De volta ao programa Conexões, conversando com meus amigos, meus irmãos, Gracêmia e Paulo Picanço, os fundadores, os idealizadores da grande faculdade Paulo Picanço. Em termos de modernidade de equipamentos, em termos de corpo docente, eu posso afirmar que a faculdade Paulo Picanço é uma das melhores do Brasil.
é a melhor do Ceará? Para ser bem direto ao assunto. Bom, Ricardo, isso é uma coisa que nós sempre tivemos como meta, né? Nós somos exclusivos em odontologia, então eu sempre digo isso aos professores. Sendo exclusivo, se a gente não for a melhor, é melhor fechar, né? Porque é 100% dedicado a isso. Então, isso nos orgulha muito, estar hoje nessa situação de estar liderando aí o mercado em termos de formação do cirurgião dentista aqui no estado de Ceará, em termos de qualidade, de programas extracurriculares, inclusive, e com também uma carga horária curricular que se destaca, porque sempre foi uma meta nossa. Eu sempre digo também aos professores que não há um comprometimento maior do que naquele que coloca o seu nome na sua empresa, né? Então, realmente, por conta disso, eu tenho muito orgulho hoje da gente ter conquistado o conceito máximo no MEC, né? Nota 5, e o conceito máximo esse, não só na faculdade, mas também no curso de odontologia, e termos tido aí também o reconhecimento do mestrado na primeira solicitação que fizemos, e isso aí é algo realmente inusitado e que demonstra essa liderança e esse posicionamento. Eu acho que é uma questão de como a gente quer se posicionar. Então você falou uma coisa importante, eu não estabeleço uma competição com A ou B, mas comigo mesmo, né? Então eu faço questão de que a gente esteja hoje com o maior parque de área construída, voltado exclusivamente para a odontologia, o maior número de equipamentos e os equipamentos mais modernos que existe, o estado da arte. E isso é uma coisa que eu me sinto privilegiado pela exclusividade, porque quando a gente pensa, né, puxa, se eu tivesse outro curso, como é que eu ia fornecer toda essa qualidade para um curso 2, ou para um curso 3, ou para um curso 4? Então eu acho que isso amarra de certa forma, né? Não há como ser diferente, quando você tem uma instituição muito grande. Então a Paulo Picanso, hoje realmente, em termos de odontologia, ela não deixa a desejar para nenhuma outra, mas eu mantenho, né, a humildade, porque eu acho que a gente sempre pode fazer melhor, cada dia fazer um pouquinho melhor. É por isso que você é um homem de sucesso, rapaz, porque você está sempre querendo mais. Paulo, eu estou impressionado, bicho. Eu não vou mentir para você não, Gracinha. Eu estou impressionado em ver que o meu amigo criou a faculdade de odontologia, referência no Ceará. Me diga uma coisa, tem gente que faz vestibular para outras faculdades e no meio do caminho muda para Paulo Picanso? Acontece isso muito? Nós já tivemos até transferido de universidades federais, né? Incrível, né, então, cara? assim, e o que mais me deixa orgulhoso, Ricardo, que eu posso dizer aqui a você, é ter conosco um número crescente de estudantes, filhos de dentistas. Eu acho que esse é a maior prova de que isso aí é um que reconhecimento. Você quer ver um reconhecimento que eu soube agora? Se vocês me permitirem, eu posso botar no ar? Vê se você conhece essa voz aqui. Coloca aí, por favor. E para dizer que sou testemunha ocular, né? É realmente uma grande faculdade, um tratamento excepcional, extraordinários professores. Eu tenho uma filha que estuda lá, tem um genro que estuda lá e a gente conhece de perto como é que funciona a faculdade de odontologia Paulo Picanso. Eu não me canso de dizer que realmente a faculdade Paulo Picanso forma os maiores dentistas do estado do Ceará. Esse é o Gomes Farias, né? Um genro e uma filha lá, né? A Jéssica e o Felipe, né? Que é a filha e o genro estudam conosco, né? Fazem faculdade lá. E assim como o Paulo disse, né? Hoje nós estamos e tivemos o prazer de semana passada, num grau acadêmico, que é um programa de reconhecimento estudantil que o Paulo faz lá dentro. E nós tivemos a honra de dar uma estrela para um estudante que é filha de um professor meu da UFC. Então, isso é muito gratificante, a gente poder estar formando o filho dos nossos professores de outrora. Isso é uma coisa que é imensurável. Só sabe quem tem esse privilégio. Então, quer dizer que em termos de equipamentos, daquelas cadeiras de dentista, o aluno da Paulo Picanso já vai enfrentar pode comprar o melhor equipamento que tiver, porque ele já viu isso na faculdade. A gente não deixa nada a dever. Eu digo a gente falando aqui como cearense, né? Como uma instituição cearense, privada, mas cearense, não deixa a dever a ninguém do Brasil.
Não, e isso aí nos deixa muito tranquilo e muito orgulhoso. Mas eu acho que é ainda maior o nosso orgulho quando a gente olha para a capacitação, né, que a gente transmite a esses estudantes. Então, eu citei e tenho citado isso como exemplo. Eu, pessoalmente, tenho uma ligação ainda na graduação com os alunos que fazem parte de uma liga acadêmica, que é um projeto de extensão na área de ortodontia, né? Então, para você ter ideia, Ricardo, isso virou um padrão institucional. O aluno que faz parte de uma liga, ele tem que apresentar trabalhos em 2 eventos científicos por ano, tem que produzir ou um aplicativo ou um e-book por ano, não pode reprovar em nenhuma disciplina e tem que ter 100% de presença no programa. Em compensação lá, uma vez fazendo parte desse programa, ele vai fazer, dentro da minha área especificamente, ortodontia corretiva, que é uma prática clínica que você só acaba fazendo depois de formado, né? E no caso eles são acadêmicos fazendo isso dentro da instituição, né? A título de pós-graduação. E esse modelo, né, é um modelo que serve de referência para os outros projetos que nós temos de extensão. E a Gracima conhece bem esse trabalho lá e que depois acaba gerando um outro programa para os egressos, que é o programa de trainee. Há 18 anos, são meus vizinhos de apartamento, né? E eu tô orgulhoso pra caramba e tô admirado, porque eu não sabia que era tão grande, eu não sabia que era tão moderno, eu não sabia que era tão sensacional. O dentista brasileiro, formado pela Paulo Picança, ele não deixa a dever a ninguém, até do Japão, dos Estados Unidos, da Inglaterra, de Madrid, seja lá de onde for. Olha, não vou ser tão... Você responde, Paulo, mas eu vou dizer... O dentista brasileiro não deixa a desejar para nenhum país do mundo. É o melhor do mundo. Certo? O dentista brasileiro, ele é bem formado, né? Comparado, não estou falando de pesquisa. Pesquisa, eu posso dizer que nós somos o segundo, mas como atuação na área profissional, nós somos melhores. Não a faculdade. A faculdade Paulo Picanço, ela é o sonho de 2 pessoas que tem muito amor e um pouco de loucura, porque a gente já podia estar investindo em 500 outras coisas, mas é nosso futuro. Nós formamos os nossos filhos lá. Quais são os próximos passos, Paulo e Gracêmia? Vocês que são irrequietos, estão sempre criando, já não estão devendo mais 6 mil, óbvio, né? Mas eu pergunto a vocês, quais são os próximos 6 milhões que vocês querem gastar para investir na faculdade de vocês, para investir mais ainda em modernidade, em tecnologia? Quais são os próximos passos da faculdade Paulo Picanço? Pergunto, será que tem medicina, vem medicina por aí? Bom, vou deixar a Gracima responder. Não sei se eu falei demais. Não, nós estamos concorrendo ao edital de medicina, sim, no interior, né, do programa Mais Médicos. E isso pode ser a vertente para 2025, 2026. Mas, independente da medicina, nós já temos outros cursos aprovados, né? Até então eu disse que o ciclo da odontologia, ele fecha e ele evolui agora, né? Nós vamos tentar o nosso doutorado, né? Se Deus quiser, até 2025 ele estará aí. Não tenho a menor dúvida. E nós vamos construir um outro prédio para os outros cursos que nós vamos abrir, né? Para a faculdade, automaticamente, com a maturidade dela, com os anos, e agregando. A gente vai buscar a expertise e a dedicação que a gente tem dentro da nossa área para outras áreas da saúde, né? E também para essa expertise futura, né? Que nós já temos hoje a educação à distância aprovada, curso de administração, curso de estética, curso de psicologia, curso de enfermagem, todos esses nós já temos eles aprovados, esperando um novo prédio. Então, como eu não posso viver sem construir, eu adoro uma obra, então... Você não é engenheira também não, né? Não, sou dentista com especialização, mestrado, doutorado em odontologia, mas eu amo uma obra, entendeu? Impressionante. O que é que dá mais orgulho? 3 últimas perguntas para encerrar. O que é que dá mais orgulho para vocês? Chegar lá na universidade, na faculdade, eu tô falando tanto em universidade que eu tô pensando tão alto aqui, na faculdade de vocês. Profetize. Não, com certeza, tem que olhar para frente. Eu não preciso dizer isso, né? Vocês já chegaram até aqui e são jovens ainda, imagina o que é que vem pelo futuro aí. O que é que dá mais orgulho? Chegar lá e ver os filhos dos professores de vocês da UFC estudando na Paulo Picanço, ver aquela ruma de gente se formando, 160 formandos por ano, entrando no mercado, falando bem de vocês. Como a gente viu aqui, uma pessoa que não tem nada a ver com o ramo, falando que tem um filho, uma filha e um genro lá.
qual é o maior motivo de orgulho para o Paulo e para a Gracêmia Picanço? Bom, eu costumo dizer, Ricardo, que a reputação, que esse reconhecimento social do trabalho que a gente tem feito no decorrer desses anos, né, é o que mais nos enche de orgulho. Coloquei também aqui que nós temos um nome de uma família envolvida diretamente ao nome da empresa e que hoje nós podemos afirmar, estamos aqui formando, né, um segundo filho na área da odontologia. Então eu costumo dizer que não só para os meus, mas para os filhos de todos que nos ouvem, que desejam a odontologia, abraçar essa profissão, que é um compromisso nosso, tudo que tiver ao nosso alcance, que existir de tecnologia, de investimentos, proporcionar a melhor formação possível, né, para esses futuros dentistas, para que eles possam atuar aqui dentro do mercado do Ceará e Brasil afora. Então o nosso orgulho é esse poder de transformação que é a educação. Né? Porque, por natureza, todo homem é igual. Né? O que nos diferencia é a educação. Só para encerrar mesmo, quantas pessoas... porque essa ruma de cadeira aí, que o pessoal está lá, os alunos estão aprendendo, estão atendendo gente, né? Gratuitamente, né? Do SUS, né? Quantas pessoas vocês atendem por ano? Só para a gente encerrar com esse número bem bonito. Por mês, mais de 8 mil. Por mês. Mais de 8 mil pessoas SUS. Peraí, só um instante. Por mês? Por mês. São todos os dias, de segunda a sábado. 8 mil pessoas mês são atendidas lá. Não vou dizer por dia, porque nós temos hoje, são 81 cadeiras funcionando ao mesmo tempo. 8 mil Manhã e noite, mais os sábados. Isso. Mais de 8 mil. Lhe garanto que isso aí tem lá na agenda de marcação e na confirmação dos pacientes. Então... Pois é, meus amigos, esses são Paulo Picanço, Gracêmia Picanço, esse casal maravilhoso, um nasceu para o outro, e criaram essa faculdade fenomenal chamada Paulo Picanço, uma faculdade que leva o nome do seu fundador, daí a importância da exclusividade, por isso que o curso é benquisto, por isso que o curso é respeitado, e ele, que é o dono, é o fundador, ainda dá aula, quer dizer... Não tem nada igual, não tem nada igual. Então, Gracêmia e Paulo, foi uma grande honra para o Grupo Cidade de Comunicação, para o Conexões, para a Jovem Pan News, para mim, que sou amigo de vocês, ter recebido vocês aqui. E vocês sabem que todos os domingos, às 8 da manhã, nós temos o Conexões na TV, 1 hora, onde esses programas aqui são gravados e a gente reproduz para a TV aberta, segundo lugar de audiência, indo para o primeiro, se Deus quiser. E vocês vão ver, mais uma vez, na TV aberta, esse programa com a Gracêmia e com o Paulo Picanço. Muito obrigado pela grande audiência do Conexões e a gente se vê com mais um grande nome da nossa economia, importante para a nossa sociedade, na próxima segunda, 3 da tarde, se Deus quiser.